A paz do Senhor, meus queridos adolescentes em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma pré-aula do sistema virtual daqui do setor do bairro Mapim. E nós temos aqui como pastor responsável pelo setor, que é o pastor Adão Celestino, juntamente com a sua digníssima esposa e irmã Lenir. Temos aqui como superintendentes da Escola Bíblica Dominical o evangelista Valmir, o evangelista Antônio Virgílio e o presbítero irmão Donizete. Temos também as secretárias adjunta, que é a irmã Fátima e a irmã Rosângela. Eu sou o seu professor Claudine Santos e nós vamos discorrer aqui, comentar aqui sobre o Evangelho de João. Beleza? Muito bem. E dentro desse aspecto aqui nós temos aqui o tema da lição, que é o Evangelho de João. A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 11, do versículo 18. Também aqui em João, capítulo 14, do versículo 6 ao verso de número 7. Beleza? Muito bem. Nós temos aqui o tópico de número 1 aqui, o destinatário e linguagem do livro. Muito bem. O tópico número 2, outras distinções. E o tópico número 3 aqui, nós temos aqui a identidade de Cristo. Muito bem. E aí nós vamos caminhando aqui, o tópico número 4, a verdade. Eu estarei aqui resumindo aqui essa aula, essa lição aqui, tá beleza para vocês? Uma aula muito, mas muito resumida, mas recheada com muito detalhe importantíssimo, que vai ajudar você muito aqui, essa lição, tá? Estarei citando muitas referências bíblicas que não consta aqui na lição, mas com certeza pode sim te ajudar muito. Portanto, já passa a mão no papel, na caneta para fazer as anotações. Nós vamos aqui, eu quero comentar aqui sobre a biografia e história do apóstolo João. Quem foi João? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Quem foi João? Muito bem. O apóstolo João, ele foi um dos discípulos mais próximos de Jesus e também escritor de línguas do Livro Testamento. Então, João, ele é geralmente também conhecido dentre da tradição cristã, ou discípulo amado. E a seguir nós vamos ver aqui, nós vamos conhecer a história e também a biografia do apóstolo João. Quando a gente vê aqui sobre a biografia do apóstolo João, adolescentes, João era filho de quem? Uma pergunta que eu faço para vocês. Memorizou? Tentou raciocinar? Tentou lembrar aí? Pois é, João era filho de Zebedeu e provavelmente de Salomé, como está em Marcos no capítulo 1, versículo 16, como também no capítulo 16, do versículo 1 em diante. A gente também vai ver isso aqui em Mateus, aqui no capítulo 27 e do versículo 56. Seu irmão Tiago também, ele pertenceu também a um grupo dos 12, dos 12 discípulos de Jesus. E então, possivelmente, adolescente, Tiago era um dos mais velhos do que João, visto que ele sempre é citado primeiro, como está em Mateus, no capítulo 10 e do versículo 2 em diante. Então, o apóstolo João era pescador e de profissão seu pai era um homem muito próximo no ramo da pescaria, pois tinha alguns empregados ali, como está em Marcos no capítulo 1 e do versículo de número 20. Muito bem. Então a tradição cristã associa então Salomé como sendo então irmã de Maria, mãe de Jesus. Mateus, como está em Mateus no capítulo 27 do versículo 56. João no capítulo 19 do versículo 25. Se esta suposta afirmação estiver correta, então o apóstolo João era primo do Senhor Jesus. Bom, isso são especulações, mas antes de se tornar um dos discípulos de Jesus, o apóstolo João era um seguidor de João Batista, como está em João no capítulo 1 do verso 35 ao 37.
João teve então o primeiro encontro com o Senhor Jesus e depois de um pequeno intervalo de tempo se tornou então um dos seus discípulos que estava com ele ali, regular, afetivo e que estava junto para toda a obra, como está em Marcos no capítulo 1 e do versículo 16. Bom, quando a gente vai observar aqui sobre a personalidade e também sobre o caráter do apóstolo João, alguns acontecimentos registrados no Evangelho nos ajudam então a entender um pouco sobre como era a personalidade e também o caráter do apóstolo João. Em certa ocasião, Jesus chamou João e Tiago de filhos do trovão, como está em Marcos no capítulo 3, verso 17. Então, muito provavelmente, esta designação apontava então para uma natureza explosiva dos dois irmãos. E isto indica que normalmente se eles eram homens de emoções controladas, mas em determinada situação a ira logo o incendiava, né? Ou incendiava. Então nós vamos ver aqui um exemplo muito bem visto isso aqui, enquanto os habitantes de uma vila samaritana se recusaram então de hospedar Jesus e seus discípulos. Naquela ocasião, então, os dois irmãos logo disseram: Senhor, quer que nós ora e mandamos descer fogo dos céus para que o consumir? Lucas, como está em Lucas no capítulo 9 e do versículo 54. Então, ao mesmo tempo em que a tal declaração aponta para um temperamento forte e também indica profundo amor e também de grandeza e de fidelidade que o apóstolo João e o seu irmão nutria então pelo o Senhor Jesus. Em datas, ou seja, em determinadas ocasiões, devido à influência da sua mãe, João então e Tiago deixaram transparecer certo egoísmo ao pedirem que Jesus lhes concedesse então um lugar de reserva ou privilegiado em seu reino, como está em Marcos, no capítulo 10 e do versículo 37. Também a gente vai ver uma referência aqui em Mateus, no capítulo 20 e do versículo 20. Muito bem. Aqui nós vamos observar que eu comentei aqui rapidamente falando sobre a personalidade e o caráter do apóstolo João. João, o discípulo a quem Jesus o amava. No Evangelho de João existem referências acerca do discípulo que Jesus amava, como está em João no capítulo 13 do versículo 23, e amplamente aceito que tais referências, então, ela designa um propósito do apóstolo João, tá certo? E isto, então, significa que ninguém conhecia Jesus mais do que João. Ele caminhou com Jesus diariamente e na grande noite da instituição da ceia do Senhor, na celebração da Páscoa também, foi ele a quem o reclinou sobre o peito de Jesus e lhe perguntou pessoalmente sobre qual era a identidade do traidor, como está em João no capítulo 13, verso 23. Então o apóstolo João também esteve presente em três importantes ocasiões do ministério do Senhor Jesus. E nesta ocasião, adolescente, ele estava então acompanhado de Simão, Pedro e também de Tiago. Quando Jesus então ressuscitou a filha de Jairo, e também ele estava lá, Marcos 5 e verso 37. Na ocasião também da transfiguração, Jesus, ele também estava lá, João estava lá, como está em Marcos 9 e verso 2. Durante também o período em que Jesus esteve no Getsemane, ele também estava lá, como está em Marcos no capítulo 14 do verso 33. E além disto, o evangelista Lucas também eles informa que João e Pedro foi as duas pessoas encarregadas por Jesus de cuidar dos preparativos para a refeição da Páscoa, como está em Lucas no capítulo 22 e verso 8. Então, adolescente, no momento da crucificação, o apóstolo João é
o discípulo a que parece mais próximo de Jesus no Calvário. E também recebeu de Jesus a incumbência de cuidar de Maria, como está em João no capítulo 19, e do verso 26 a seguir. Depois foi ele que correu juntamente com Pedro ao túmulo de Jesus na manhã da ressurreição, como está em João no capítulo 20, verso 8. Muito bem. Falando aqui sobre o ministério do apostólico de João, o que nós vamos entender aqui? Depois da ascensão de Jesus ao céu, o apóstolo João ele é mencionado como um destaque na igreja primitiva. Então, no livro de Atos, ele frequentemente é citado na companhia de Pedro, como está em Atos 3 em diante. Muito bem. Então o apóstolo João também foi um dos principais líderes da igreja de Jerusalém, tá? Como está em Atos capítulo 15, verso 6 em diante, como também está aqui em Gálatas, no capítulo 2 do versículo 9. Então a tradição cristã atribui ao apóstolo João a autoria de 5 livros do Novo Testamento. São eles: o 4º Evangelho, João, 3 epístolas, 1ª, 2ª e 3º João, e o livro do Apocalipse. É verdade que existem algumas críticas que tentam contestar a autoria por parte de João de alguns destas obras, mas o 4º Evangelho é o 4º Evangelho e o livro do Apocalipse, eles são as principais alvos dessas críticas. Todavia, as evidências apontam de forma muito mais contundente para uma verdade que realmente foi o apóstolo João que escreveu todos os 5 livros citados. Muito bem. Falando aqui sobre a morte do apóstolo João, e já vou para a conclusão, terminando esta aula. Não é possível afirmar com certeza por quanto tempo o apóstolo João permaneceu em Jerusalém, mas provavelmente o apóstolo deixou a Palestina no início da Guerra Judaica, antes de 69, na década de Cristo. Então, nesse tempo, então, ele se mudou para a Ásia Menor. A tradição cristã, desde muito cedo, afirma que João viveu por muitos anos na cidade de Éfeso. Foi em Éfeso, então, que ele teria escrito as suas obras literárias, com exceção do livro do Apocalipse. Mas em alguns momentos durante o reinado do imperador romano Domiciano, no ano 86, ou 81, melhor dizendo, em 96, na década de Cristo, o apóstolo João foi banido para a ilha de Patmos. Então foi em Patmos que ele recebeu então as divinas revelações registradas no livro do Apocalipse. Beleza? Muito bem. Então, com exceção ao imperador Marco Nerva em Roma, como está Marco Nerva em Roma no ano de 86, 98, na década de Cristo, então o apóstolo João ele foi liberado para retornar a Éfeso. Então, nesta época, nós podemos observar que ele já tinha cerca de uns 90 anos de idade. Então, a tradição afirma que o apóstolo João morreu durante o começo do governo de Trajano. Isto é, depois de 98, na década de Cristo, com a idade bastante avançada. Algumas antigas críticas também já tentaram afirmar que o apóstolo João não é o mesmo João influente em Éfeso. Isto indicaria então que ele não foi o autor dos livros do Novo Testamento. Então, tais críticas alegam também que o apóstolo João morreu à espada juntamente com o seu irmão Tiago por ordem de Herodes Agripa I, ainda nos primeiros anos da igreja primitiva, em aproximadamente 44, na década de Cristo. No entanto, tais críticas adolescentes não se sustentam com propostas às abundantes evidências apresentada pela antiga tradição cristã que é registrada
nos escritos da Patrístico. Então, na verdade, a maioria dos estudiosos aceitam que a residência e influência do apóstolo João em Éfeso é uma das histórias mais clara e sólidas e documentada nos primeiros anos da igreja. Portanto, existe então prova suficiente para acreditar que o apóstolo João realmente morreu em Éfeso. Antes disto, mesmo com a idade avançada, ele continuou a exercendo ativamente o seu ministério. Ele foi o bispo-chefe da igreja localizada na região de Éfeso e combateu as perigosas heresias, especialmente os gnosticismos que começavam então a proliferar a cada momento que se passava naquela região ali. O apóstolo Paulo diz: combati o bom combate, né? João não, ou melhor dizendo, quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Mas João, ele combateu um bom combate e guardou aquilo que deixou registrado para todos nós. Vamos questionar o nosso professor nessa sala de aula? Fico com essa aula aqui muito resumida. E um abraço, amigo. Hoje e sempre, Claudine Santos.